Agora a gente vai falar um pouco então sobre tecido de sustentação, né? Que vai dar um suporte mecânico aí para a planta então. Quais são as principais funções? Ele ajuda na sustentação dos organismos, né, dos órgãos aí que vai formar a planta, principalmente folha, fruto, semente. Ele é um tecido que pode ser formado tanto por célula viva quanto por célula morta, e aí daqui a pouco eu vou explicar para vocês de forma específica esses dois tipos de tecido. E as suas células, então, possuem paredes celulares formadas por celulose e lignina. Isso vai ajudar, então, por exemplo, na rigidez do tronco da árvore, na resistência melhor da raiz, na flexibilidade de caules menores, principalmente em plantas herbáceas. Existem, então, dois tipos de tecido de sustentação. O primeiro é o colênquima, que é um tecido mais flexível porque ele é formado por tecido vivo, então dá uma maior flexibilidade. Ele evita então o que? A ruptura, né? Tem uma maior resistência à ruptura. É um tipo de tecido que tem cloroplasto. Então, se ele tem cloroplasto, o que, que vai acontecer? Esse colênquima, ele ajuda então no espessamento da celulose, no engrossamento dessa celulose, né? Que existe no canto da célula. Aonde eu encontro o colênquima? Então eu tenho nas raízes, nos caules, no pecíolo, né? O que é o pecíolo? É o cabinho da folha. Eu posso encontrar também esse tipo de colênquima no pedúnculo. Então é o cabinho que vai principalmente formar lá o fruto e a flor, tá? Além de ocorrer esse espessamento da celulose aí também, o colênquima tem a capacidade de produzir uma proteína chamada extensina. Essa extensina é o que vai garantir para esse tipo de tecido que é vivo a flexibilidade da planta, né? Então esse tecido aí é o que dá flexibilidade. E quando essa extensina ela é aquecida, ela forma um tipo de goma, um tipo de cola. Como nós estamos falando aí, né, da flexibilidade da planta, já que é um tecido vivo, se eu pego essa extensina e eu comparo isso com os seres humanos, é como se eu estivesse comparando com o colágeno. O nosso colágeno, né, que eu encontro, por exemplo, nas articulações, é o que vai dar maior flexibilidade para o meu corpo. Então, se eu comparo isso fisiologicamente falando, eu tenho então a extensina, que é essa proteína, que é ela que ajuda na flexibilidade do colênquima. O segundo grupo, então, de tecido de sustentação é chamado de esclerênquima, que é um tecido mais resistente. Só que nesse caso agora ele é formado por células mortas, diferente então do colênquima, que é formado por células vivas. Nesse caso, a parede celular dessas células ele sofre então o que nós chamamos de lignificação, porque há um certo depósito de lignina nessa parede celular, que é ela então que vai dar uma maior rigidez, uma maior resistência para esse tecido. Se eu for comparar mais uma vez com um tecido humano, eu pegaria então esse tecido vegetal e faria uma comparação com o esqueleto ósseo humano, porque é ele que vai dar então a sustentação, a maior rigidez, a maior durabilidade aí para a planta. O esclerênquima ele é formado por dois tipos de células, as fibras e o segundo grupo, que é chamado de escleritos ou esclereídes, tá? No caso das fibras, as células são mais alongadas, né, mais afiladas, e elas vão ajudar na formação do tecido de condução, tanto o xilema quanto o floema. No caso dos escleritos, as células têm diversos tipos de formas e são essas células que ajudam na formação do tegumento, que é a casca que vai formar tanto semente quanto fruto. E a gente sabe que fisiologicamente falando, isso ajuda evitando a desidratação, por exemplo, do embrião que está dentro da semente, né? Evita a desidratação dos frutos, mas principalmente, como ele é um tecido rígido, ajuda na proteção. E tem algumas frutas que tem aquele aspecto arenoso, né? Maçã, pera. Isso se dá porque existe uma intensa deposição de lignina. E aí essa lignina, então, dá esse aspecto arenoso para esse tipo de frutos.